E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o professor Romeu e você está no Armário da Física. Seja bem-vindo! No episódio de hoje nós vamos conversar sobre o conceito de campo elétrico e a força eletrostática. Vamos lá? Primeira coisa, carga positiva e carga negativa, elas têm comportamentos diferentes devido ao excesso ou à falta de elétrons. O que você tem que entender? Então, o campo elétrico é uma convenção humana. Ninguém vai pegar um instrumento físico e observar o campo elétrico. Basicamente, a gente pode definir como essas linhas de forças que eu coloquei aqui em volta dessa carga positiva e dessa carga negativa. Essas são linhas de campo elétrico. Mas, vamos lá. Então, assim, para produzir força entre duas cargas, a própria definição ela já aparece lá na lei de Coulomb, tem que ter duas cargas. Agora, uma carga por si só, ela pode produzir força ao seu redor? Não, ela precisa interagir com alguém, no caso outra carga, que a gente vai chamar essa carga que ela vai interagir de carga de teste, carga de prova. O que acontece? Então, a carga elétrica, apesar dela não produzir força sobre o espaço ao seu redor, se não tiver ninguém ali para sentir essa força, ela interage com esse espaço. E essa interação ela se dá justamente devido a algumas propriedades, dentre elas o campo elétrico. O campo elétrico ele pode ser entendido como sendo a capacidade que uma carga elétrica Q, geradora de campo elétrico, ela possui de produzir força sobre uma carga de prova Q posicionado em torno de si. Não entendi ainda, não ficou claro? Então vamos lá. Vamos observar essas duas cargas aqui. Essas duas cargas Q1 e Q por enquanto. São cargas positivas. Eu escolhi o positivo por enquanto, porque quando eu multiplico uma coisa por outra coisa positiva, o sinal não inverte. Isso é importante porque campo elétrico é um vetor. Então, assim, se eu escolher uma carga positiva, eu não vou inverter o sentido da força elétrica, por exemplo. Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Mas veja só, qual que é a interação entre essas cargas positivas? Cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Se elas se repelem, o que eu posso dizer? Então, essa carga Q1, ela gera um campo elétrico neste ponto que está essa carga de prova Q, a ponto de repelir ou de tender a afastar ela. Então, se a gente for representar essas linhas de força, são linhas de forças de afastamento. Então, anota aí, uma carga positiva, ela produz campo elétrico de afastamento. Agora, essa outra carga Q2 negativa, veja, ela vai interagir de modo a tender a atrair, a aproximar essa carga de prova Q posicionada nesse ponto, devido a elas terem sinais opostos. Então o que acontece? Como ela tende a atrair o campo elétrico produzido por essa carga negativa nesse ponto aqui, a gente diz que é um campo elétrico de aproximação. As linhas de força elas convergem para o centro da carga. Enquanto que da positiva, elas divergem, elas se afastam, então, do centro da carga. A gente está considerando aqui cargas pontiformes, onde a dimensão, o tamanho da carga, ele é irrelevante para o problema que a gente vai analisando. Agora que você já assimilou aí essa ideia de que carga positiva ela gera campo de afastamento e carga negativa ela gera campo de aproximação, a gente vai comparar uma vez uma carga de prova positiva e uma vez uma carga de prova negativa e observar o que acontece aí com as interações eletrostáticas. Olha só, então eu coloquei primeiramente aqui uma carga positiva, Q, geradora de campo elétrico, e note o seguinte, distante de si, independente de ter ou não ter uma carga de prova para sentir uma atração ou repulsão, isso não importa, ela produz, então, campo elétrico nesse ponto, que eu estou denotando por EP. Veja, é uma carga elétrica positiva. Então, a gente já definiu que a carga elétrica positiva, em relação a esse ponto, ela vai produzir campo de afastamento. Então, em relação a este ponto, na linha aqui de separação do ponto até a carga, o campo elétrico ele vai apontar para fora, então, no sentido de se afastar dessa carga. Agora, o que a gente pode dizer? Só o fato de ter campo elétrico ali vai ter força? Não, não é suficiente dizer isso. Agora, uma vez que eu pego uma carguinha de prova Q e coloco ela sobre este ponto P, elas vão interagir. E note o seguinte, a carga elétrica positiva ela vai interagir de modo a sofrer uma repulsão
por essa outra carga geradora Qzão. Então a força também vai apontar para fora. Por este motivo que eu escolhi uma carga positiva para fazer aquela representação e definir o que é um campo de afastamento e o que é um campo de aproximação. Lembra? Afastamento gerado por carga positiva, aproximação gerado por carga negativa. Agora olha só, nós temos o seguinte, que a carga positiva ela vai produzir uma força no mesmo sentido que o campo elétrico naquele ponto. Não importa o sinal da carga que gerou ele. Né? Isso é muito interessante. Você pode voltar lá e perceber isso no exemplo que a gente mostrou anteriormente. Veja se eu trocar o sinal da carga, colocar uma carga negativa. Então eu sei que nesse ponto P, a carga geradora Qzão, ela continua gerando um campo de afastamento, normal. Porque o campo elétrico gerado no ponto, ele não depende da carga que eu coloco naquele ponto. Ele depende da carga que eu gerou, no caso Qzão. Agora, se eu colocar então uma carga teste Qzinho, para interagir com essa carga e, mais precisamente, com esse campo elétrico, eu sei que devido a essas cargas terem sinais opostos, a força vai ser de atração. Então, olha só, se a força vai ser de atração, note que sobre uma carga negativa, a força elétrica ela possui sentido contrário ao campo elétrico resultante naquele ponto. Por isso, então, que eu escolhi aquela hora uma carga de prova positiva para a gente analisar o campo elétrico. Isso é uma convenção. Ficou assim. Eles escolheram dessa forma e disso eu quero que você anote, que você destaque aí uma informação muito importante. Então, a força eletrostática exercida por uma carga positiva, ela possui o mesmo sentido que o campo elétrico resultante naquele ponto. A força eletrostática exercida sobre uma carga negativa, ela possui sentido contrário ao do campo elétrico resultante exercido ali naquele ponto. Eu quero que você repare o seguinte, que o campo elétrico produzido nesse ponto P, ele vai depender do valor dessa carga Qzão, ele vai depender da distância da carga até este ponto e vai depender também do meio. No caso, o meio ele vai ser representado lá na lei de Coulomb por essa constante K. Então eu destaquei aqui em verde para vocês as características que elas vão influenciar o campo elétrico. Agora veja, se eu mudar o valor do Qzinho, diminuir, aumentar, não importa, inclusive mudar o sinal, nada vai alterar o campo elétrico nesse ponto P. O que muda então precisamente? A força eletrostática. Então eu posso reescrever a lei de Coulomb como sendo a força eletrostática igual a E, em que E é o módulo do campo elétrico naquele ponto em que eu coloco aquela carga de teste. E repare, se eu aumentar então o valor dessa carga de teste, eu vou aumentar também o valor da força eletrostática sobre ela. Então eu posso dizer que a força eletrostática é tanto diretamente proporcional à carga quanto à intensidade de campo elétrico naquele ponto. Eu posso chamar o E de módulo, de magnitude ou de intensidade do vetor campo elétrico naquele ponto. Então eu posso representar o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme como essa parte destacada em verde, como sendo a constante, quer dizer, ele depende do meio, Qzão ele depende da carga geradora ou carga mãe, dividido pela distância ao quadrado. Então ele também depende da distância. Vou mostrar para vocês agora como é que fica quando eu tenho uma distribuição de cargas, como eu tinha lá no começo, só que agora sem ficar colocando um excesso de informação gráfica e apenas as informações iniciais. Então olha só, aqui eu coloquei para vocês duas cargas geradoras de campo elétrico, Q1 e Q2. Veja, como eu falei para vocês, não importa se vai ter uma carga Qzinho para sofrer ali ação do campo, resultando naquele ponto, não importa. Eu coloquei aqui o ponto P, um ponto então onde eu vou analisar o campo elétrico resultante agora, devido à presença dessas duas cargas. Se eu tiver uma carga, ela vai influenciar aquele ponto, outra carga também vai influenciar. Nesse caso, nós vamos ter uma influência resultante. Só que o campo elétrico, como eu falei lá no comecinho, é um vetor. Então, para calcular o campo elétrico resultante, eu vou precisar tratar então como vetores, eu vou somar esses vetores de modo a obter um vetor resultante. Agora que eu quero que você entenda, lá na expressão da lei de Coulomb, na expressão também do campo elétrico, como força igual a campo vezes a carga, não precisa você se preocupar em colocar os sinais. Para que servem os sinais das cargas? Nesse caso, os sinais das cargas, eles só servem para a gente saber o sentido. Vamos lá? Então, olha só. Essa carga Q1 positiva, ela produz neste ponto P, então é no ponto que você vai analisar uma linha de força, uma linha de campo elétrico de afastamento. De modo análogo, uma carga negativa, Q2, produz em relação a este ponto P uma linha de força de aproximação. Carga positiva, afastamento, negativa de aproximação. Então eu representei os dois vetores.
O E1P, o que é isso? É o campo gerado pela carga 1 no ponto P, e o E2P é o campo gerado pela carga 2 no ponto P. De modo que se eu conhecer, aplicar ali naquela expressão do campo elétrico para vocês que você já conhece como sendo campo é igual a constante eletrostática do meio vezes a carga que gerou, no caso E1 vai ser a carga 1, E2 a carga 2, dividido ali pela distância entre a carga e o ponto elevado, lembrar, ao quadrado. Essa é a definição do campo elétrico gerado ali por uma carga pontiforme. Estou considerando essas cargas pontiformes em que o tamanho dela é desprezível aí para a dimensão e a gente estudar o problema. Então, se eu conhecer, calcular o E1 e calcular o E2, eu posso aplicar aqui a lei dos cossenos se eu também conhecer esse ângulo θ formado entre eles. E a partir da lei dos cossenos, já viram isso anteriormente em outro vídeo, vai ser aí possível calcular esse campo resultante. Se eu conhecer o campo resultante e aí sim quiser colocar uma carga Qzinho sobre esse ponto P, eu posso calcular a força resultante sobre a carga Qzinho no ponto P como sendo a carga Qzinho vezes o módulo desse campo resultante. E daí você já sabe, se o Qzinho for positivo, a força resultante sobre o Qzinho vai ser a favor do campo elétrico, se for uma carga de prova negativa, ela vai ser contrário aí ao campo elétrico. Agora vamos a um exemplo prático, onde que eu consigo utilizar essas definições e correlacionar matematicamente isso. Aparece aí para vocês um exemplo em que eu apresento assim uma condição. Uma carga elétrica Qzão, geradora de campo elétrico E, produz no ponto A o campo de intensidade EA 7,2 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Newton, unidade de força, e Coulomb, unidade de carga. Dadas as distâncias entre a carga Q e os pontos A e B, respectivamente dA igual a 20 cm e dB igual a 30 cm, conforme ilustra a figura a seguir, então está aqui a figura, o esqueminha representado. Diante do exposto, determine a intensidade da força eletrostática sobre uma carga de prova Qzinho de 5 microcoulombs, posicionada no ponto B. Considere que as cargas são pontiformes e que apenas interagem entre si. Então é para eu desprezar a presença de uma outra carga geradora de campo elétrico. Então o que acontece aqui? Eu informei para vocês, vamos sacar essas informações, o campo elétrico produzido no ponto A. Então a gente sabe que ele vale 7,2 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Eu quero a força eletrostática sobre essa carga Qzinho de prova de 5 microcoulombs. Né? Sobre o ponto B. Então, olha só. Se fosse sobre o ponto A, seria fácil. Era só multiplicar o campo vezes a carga, acabou. Não, professor, eu quero sobre o ponto B. Então, eu vou dar uma dica para vocês que pode facilitar muito a vida na hora de resolver esses exercícios. Repare que eu não dei a constante eletrostática do meio, eu não dei o valor do Qzão. Uma ideia seria usar aquele, supor que está no vácuo, mas não é seguro fazer isso porque eu não falei que está no vácuo no exercício. E, enfim, usar aquela definição lá, EA igual a K vezes Qzão dividido por dA ao quadrado e calcular o valor de Qzão. Seria um caminho, mas eu quero usar essa definição de outra forma. O que a gente vai fazer? Eu vou utilizar então a expressão do campo elétrico para qualquer ponto. Então, para qualquer ponto é para qualquer distância. Veja, vai ser igual constante eletrostática do meio, dividido pelo valor da carga geradora que nós não conhecemos, dividido pela distância ao quadrado. Agora repare o seguinte, a constante eletrostática do meio ela vai ser constante se o meio não mudar, não há nenhuma menção de mudança de meio, então o K é constante. A carga eletrostática Qzão, que gerou esse campo elétrico nos pontos A e B, ela também é constante, então não há nenhuma menção de mudança. Portanto, o que eu posso falar deste produto K vezes Q? É um produto constante. Se K vezes Q é constante, né? Eu posso entender que se eu isolar esse produto KQ nessa expressão do campo elétrico, eu vou ter também uma outra igualdade constante. Como que é isso? Vamos pegar esse d ao quadrado que está a dividir e passar a multiplicar do outro lado. De modo que eu tenho o seguinte, E vezes d quadrado é igual a K vezes Q, e isso é uma constante. Se isso aqui é tudo uma constante, quer dizer que este produto E vezes d quadrado também é constante. Ah, professor, então quer dizer que esse produto é constante? Então vai valer para qualquer ponto? Sim,
para qualquer ponto. Esse é o caminho mais rápido para resolver esse tipo de problema, porque eu sei que o campo elétrico no ponto B vezes a distância da carga geradora Qzão até o ponto B, ao quadrado, não esquece do quadrado aqui, é igual ao campo elétrico produzido pela carga-mãe, carga geradora Qzão no ponto A, vezes o quadrado da distância da carga geradora até o ponto A. Então repare o seguinte, isso aqui vai sempre dar a mesma coisa. Eu já tenho o campo, tenho as distâncias, campo no ponto A, então fica fácil calcular o campo no ponto B. Professor, mas isso valeria para um campo C, uma distância C? Valeria indefinidamente, desde que fosse apenas uma carga geradora que está produzindo campos elétricos de intensidades variadas em torno de si. Repare que quanto mais perto, maior é a concentração daquelas linhas de força, por isso que o campo é mais forte. Quanto mais longe, maior é o afastamento dessas linhas de força, então quer dizer que o campo é mais fraco. Então vamos calcular aí qual que é o campo elétrico produzido pela carga geradora Qzão no ponto B. Então vai ser EB. Veja que legal, se eu usar dos dois lados as distâncias em centímetros, e você pode até colocar as unidades aqui para verificar isso, as unidades elas se cancelam, então não há necessidade de converter necessariamente. Eu sei que o dB vale 30, então eu vou colocar aqui 30 ao quadrado. Você poderia colocar 30 centímetros e ia ficar ao quadrado, ia cancelar com 30 centímetros quadrado do outro lado, ia sobrar só a unidade de campo elétrico. EA vale 7,2 vezes 10 à quinta, que multiplica dA. Quem que é dA? dA agora é a distância, então, você pode até colocar essas distâncias aqui na figura, né? Da carga geradora até o ponto A. Ela vale 20 centímetros. Então, olha só, 20 ao quadrado. Então, a gente vai resolver esse produto. Vai ficar o seguinte, ó. E vezes 900 é igual a 7,2 por enquanto, vezes 10 à quinta, vezes 400. Eu vou isolar esse EB, passar o 900 a dividir para o outro lado, de modo que ele vai ficar assim. Veja, dá para simplificar alguns zeros. 7,2 é múltiplo de 9. Se eu dividir 7,2 por 9, vai dar 0,8. 0,8 vezes 4 dá 3,2. Então eu posso dizer para vocês que o campo elétrico produzido pela carga Qzão no ponto B, ele vale 3,2 vezes 10 à quinta, permaneceram aqui as unidades de campo elétrico, newtons por Coulomb. Qual que é o significado físico? Quer dizer que a carga Qzão ela é capaz de produzir naquele ponto B 3,2 vezes 10 à quinta newtons de força para cada 1 coulomb de carga posicionado naquele ponto. Tá vendo que a unidade ajuda a interpretar o significado aí da grandeza campo elétrico. Então, uma vez que nós conhecemos isso, agora fica fácil calcular o valor da força elétrica. Eu sei que a força elétrica, veja, eu não precisei do K e nem do Qzão, poderia calcular, mas eu achei mais interessante o caminho em que eu mostro para vocês uma alternativa de calcular o campo elétrico produzido por aquela carga geradora no ponto B. Então, a força elétrica sobre Qzinho no ponto B, vou até colocar aqui, ó, sobre Qzinho no ponto B, ela vai ser assim, vai ser o valor de Qzinho, que é aquela carga de prova de 5 microcoulombs, vezes o campo elétrico, no caso gerado ali no ponto B. Só tem uma carga, então é o próprio campo resultante. De modo que vai ser 5 micro, é 5 vezes 10 a sexta, a menos 6, né? Coulombs, não a sexta, menos 6, que multiplica esse campo vai ser 3,2 naquele ponto, né? Vezes 10 a quinta. Então, olha só, se eu multiplicar, lembra, multiplicação de potências aí envolvendo notação científica, o que a gente pode fazer? Posso pegar o 5 multiplicar pelo 3,2, vai dar 16, vezes 10, vou repetir a base. Na multiplicação de potências de mesma base, o que eu posso fazer? Eu posso repetir a base e somar os expoentes. Menos 6 mais 5 vai dar menos 1 newtons. Ou, se eu quiser tirar da notação científica, eu posso fazer isso. 1,6 newtons é o valor da força resultante. E aí, curtiu o vídeo? Eu espero que sim. Nos vemos em breve e até a próxima. Obrigado por assistir o nosso vídeo. E se você gostou, deixe o joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima.